gente compra. Só que você passa por ela, nem olha. Essa é a batata que aquele pessoal lá de Okinawa, já ouviram falar? Os centenários de Okinawa? Esse é o café da manhã deles, é essa batata, salmão, que eu trouxe hoje para vocês, para quem não conhecer, pedir. Então, tudo tem época, isso é uma coisa importante, comer tudo na época correta, tá? Mas olha só, a partir do momento que eu troco produto alimentício, o que é produto alimentício? O que é vendido no supermercado e padaria também, viu, gente? É tudo que eu desembalo, não o que eu descasco. Porque vocês vêm me falar assim, mas doutora, na Bíblia tinha o trigo, eles faziam pão. Gente, o trigo bíblico chama-se trigo sarraceno. Não é de um cereal, porque cereal cresce para cima. É de uma semente. Então eles trituravam a semente e semente não tem glúten. E aí eles faziam aquela farinha e deram o nome de trigo sarraceno, mas não é o pão que a gente come hoje. Ainda mais o pão hoje que foi melhorado geneticamente e que o trigo pan-americano aqui das Américas, quando você come, simplesmente você está ingerindo 20% mais glúten do que o anterior, que já não era bom. Isso você não quebra. Esses resíduos vão parar no nosso cérebro. Resíduo não digerido da caseína vai parar no nosso cérebro. Eles conseguem atravessar uma barreira importantíssima que nós temos, chamada barreira hematoencefálica. Por quê? Porque essas criaturas do inimigo, porque aí só pode ser um inimigo nisso, essas duas criaturinhas, a caseína e o glúten, quando chegaram naquele final que não dá mais para quebrar e continua uma proteína, elas são parecidas. E muito parecidas, sabe com o quê? Com as nossas endorfinas. O que é endorfina? É aquilo quando você vai na ginástica, você faz aquela ginástica, você sai de lá todo contente, né? Falando, hoje cumpri minha meta. Esse prazer é endorfina que dá. Por isso que quando você come essas duas coisas, e isso vai parar no seu cérebro, você sente prazer. Aí quando alguém diz assim, não coma isso. Mas que eu vou comer? Então hoje eu já estou apresentando aqui um pouco dos tubérculos e das raízes, tá? É muito importante, gente, comer ovos, comer proteína, tá? Tudo que está na Bíblia. Aí no quarto dia, Deus fez outras coisas. E no quinto dia, as proteínas. Não é proibido comer proteína, gente. Jesus não era vegetariano, tá? Proteína é super importante, mas qual é a primeira proteína que está na Bíblia? Não estou ouvindo. Peixes. Em seguida, aves. Portanto, ovos. Então, essas são as proteínas melhores para você ter acesso, tá? Essa costa maravilhosa que nós temos. Tem que tomar cuidado com os rios, porque por causa da mineração, do garimpo, eles acabam colocando mercúrio, contamina o rio, contamina o peixe. Por isso que peixe nós temos que comer os pequenininhos, tipo a sardinha. Cavala. Por quê? Ela não come ninguém, ela come a plantinha lá no fundo do mar. Então, aqueles grandes predadores que um come o outro, que come o outro, que come o outro, que come o outro, aí vai comer o pequenininho que só comeu a plantinha. Quando você come a carne daquele peixe, você está comendo toda a toxina daquela cadeia alimentar. Então, peixe, quando comer, pequenos, tá? Já vou falando, sardinha tão bom que até em lata eu deixo. Só não gosto quando tá no molho de tomate, tá bom? Bom, voltando aqui.
Então, essas duas proteínas. Agora, olha que interessante. No último dia da criação, é que Deus fez as proteínas vermelhas, que não são proibidas, mas devemos comer com mais cautela, tá? Hoje em dia, o pessoal põe um bifão no prato, aí pega a folha de alface da guarnição do bife, põe no prato com aquele tomatinho e fala que comeu salada. A guarnição do bife. Todo mundo rindo aí, é assim que você faz, né? Bom, o que temos que fazer? Comer muito verde. Gente, por que tem tanto verde na natureza? Porque é para comer bastante. Nós trocamos trilhões de células todos os dias. Precisamos de 44 diferentes nutrientes. Que estão aonde? No pacotinho ou na natureza? Porque eu preciso do tijolinho da natureza para fazer neurotransmissor, para me dar a capacidade de eu olhar para uma situação problemática e raciocinar como Deus quer. E a gente só está com hábitos péssimos. Péssimos. Então, eu sempre peço para quem me segue no Instagram, no YouTube, sabe que eu digo assim, rotina é muito importante. Rotina faz com que nós não caiamos na procrastinação. Se você tem uma rotina, isso daí é muito mais difícil. Então, a primeira coisa que eu falo, gente, acordou? Tá com vontade de ir no banheiro? Então, você vai pro banheiro, já aproveita, escova os dentes, volta pro seu quarto, né, Emanuel? Volta pro seu quarto e arrume a sua cama. Primeira coisa que você tem que fazer, arrumar a sua cama. Porque a gente começa não sei o que, daí diz, e aquela cama desarrumada, depois eu arrumo. Gente, não tem coisa pior, porque você vai estar o dia inteiro sabendo, e quando você chegar à noite, a cama não foi arrumada. E você vai deitar nela daquele jeito, né? Então, primeira coisa, arrume a sua cama. Segunda coisa mais importante também é sinalizar para o seu cérebro que ficou produzindo aquele hormônio, melatonina, para você dormir gostoso, pra você acordar com aquela sensação deliciosa. Ai, como eu dormi gostoso. Isso é bom, né? E aí, o que faz? Você tem que abrir as janelas e olhar para o céu. Por que para o céu? Porque você tem que sinalizar para o seu cérebro que agora é dia. E aí, vamos deixar a luz do céu entrar? Deixa a luz do céu entrar. Pode ser mais forte, vamos lá. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar.